Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sociedade de Sucesso. Se você nunca me viu, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não vá embora. Muito prazer, meu nome é Juliana Guerra. Lá no Instagram eu tenho uma comunidade composta por 180 mil seguidores que, assim como você, todos os dias ficam mais inteligentes, mais ricos e mais bonitos, porque se tem uma coisa que o dinheiro faz pela gente é deixar a gente mais bonito, né? Então lá nós temos uma comunidade de 181 mil seguidores que são empresários, são empreendedores ou, no mínimo, são simpatizantes do empreendedorismo e todos os dias eles consomem conteúdos relacionados a direito empresarial, em especial relacionados a direito societário, a contratações, enfim. Se você é empresário, se você é empreendedor ou se você está flertando com a ideia de se transformar num empresário em algum momento, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vou deixar o endereço do Instagram aqui. Vai lá para a gente se conhecer melhor, tá? Bom, eu tenho treinamentos pagos. Eu tenho muito conteúdo gratuito lá nas minhas redes, mas eu também tenho um treinamento pago, que é o Sociedade de Sucesso, que é um treinamento que te ensina a fazer sociedade do início ao fim. Então a gente primeiro aprende a fazer os acordos, depois a gente aprende a fazer contratos e a gente vai aprendendo tudo que envolve a formação de uma sociedade de forma bem didática, tá? É um treinamento idealizado para empresários, não é idealizado para advogados, embora muitos advogados já tenham se beneficiado desse conteúdo. E lá no Instagram, todos os dias eu abro caixinha, todos os dias não, né? Vez por outra, eu abro caixinhas de perguntas nas quais as pessoas me trazem casos complexos para serem respondidos e eu não consigo, muitas vezes, responder com a qualidade que eu gostaria, utilizando ali os poucos segundos que o Instagram nos oferece. Então, eu vou abrir esse espaço, vou criar uma série aqui no nosso canal, onde eu vou responder apenas casos selecionados que as pessoas me mandam lá no meu Instagram, combinado? Então, se você quiser mandar o seu caso para ele ser analisado, não é uma garantia, né? Eu trago sempre os casos que são mais didáticos, os casos que eu considero que vão servir para um maior número de pessoas. Então, se você quiser mandar a sua história, vai lá no Instagram, é Julia Guerra, é @juliaguerra.advogada. Meu nome é Juliana, tá, gente? Mas o Instagram é Julia Guerra, não me pergunte por quê. Quando eu criei o Instagram, eu coloquei Julia Guerra e ficou Julia Guerra até hoje. Então, juliaguerra.advogada. Vai lá, manda pelo direct. Se tiver caixinha de pergunta aberta, você manda na caixinha. Se não tiver caixinha de pergunta aberta, você manda no direct e fala que você gostaria de ter o seu caso analisado aqui no YouTube, tá bom? Os seus dados serão anonimizados, mas eu tenho certeza que o seu caso vai servir para a gente compartilhar uma rede do bem, uma rede de informações e de experiências que vai fazer com que todo mundo saia ganhando. Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela com você para a gente analisar a pergunta super cabeluda que a pessoa me mandou lá no direct. Olha, será que é possível alguém tomar um golpe societário? A pessoa alegou que ela simplesmente foi excluída da sociedade, não recebeu nem o investimento que ela fez e descobriu que existe uma nova empresa operando no mesmo lugar onde a empresa dela funcionava. No mesmo lugar, são os mesmos sócios operando um novo CNPJ no mesmo local e ela está assistindo isso de braços cruzados e ainda não tomou nenhuma providência, ela quer saber o que ela pode fazer. Vamos lá? Vamos construir um raciocínio junto? Vamos aprender também de que forma você vai evitar passar por isso? Então vamos embora. Sócios me tiraram da sociedade e abriram um novo CNPJ no mesmo local. Mesma empresa, incluíram novos sócios e não me pagaram sequer meu investimento. A empresa segue operando sob outro CNPJ. Pessoal, vamos lá. O ingresso de um sócio numa sociedade é procedimental. Como é que a gente entra numa sociedade? Não precisa haver a elaboração de uma alteração do contrato social. Então, se você vai entrar numa sociedade que já existe, os sócios vão alterar o contrato social para você entrar. Se você vai entrar numa sociedade que está sendo constituída nesse momento, de todo modo, você vai aparecer num contrato social, você e os seus sócios, para que essa sociedade, para que esse contrato social seja registrado na junta comercial e assim a sociedade passe a existir juridicamente. Então, da mesma forma que o ingresso em uma sociedade é procedimental, a saída também é procedimental. Então, quando ela fala me tiraram da sociedade, o que que significa isso? Será que ela foi excluída indevidamente da sociedade ou será que os sócios dela simplesmente decidiram fechar a empresa? Ela não explicou muito bem. Mas aqui eu quero construir um raciocínio com vocês sobre como é que funciona o processo de retirada de um sócio. Então, para um sócio ser retirado da sociedade, ele precisa ter cometido falta grave. Então, vamos passear pelos 4 princípios mais importantes do direito societário
societário. Quem é meu aluno lá na Sociedade de Sucesso já sabe quais são. Primeiro princípio do direito societário é o princípio da majoritariedade das decisões. Esse princípio significa que a vontade dos sócios majoritários, ou seja, dos sócios que têm mais de 50% do capital social, leva a vontade dos minoritários. Prevalece a vontade dos majoritários porque eles fizeram a maior parte da injeção do capital, eles correm a maior parte do risco, então, por eles correrem maior parte do risco, eles concentram o poder de decisão. O segundo princípio importante do direito societário é o princípio da proteção dos minoritários. Então, os sócios majoritários, eles têm o poder de controle, mas o sócio minoritário, ele também tem os direitos dele preservados, porque senão ninguém ia querer ser sócio minoritário de sociedade nenhuma, concordam? Se a qualquer momento eu pudesse ser excluído de uma sociedade na qual eu investi, simplesmente porque o sócio, eu cheguei um dia e não dei bom dia e o meu sócio ficou chateado com isso, ninguém ia fazer investimento em sociedade nenhuma sendo minoritário, concordam? Então, o sócio minoritário, ele tem o direito de permanecer na sociedade. Ninguém vai passar por cima de um sócio minoritário apenas por ele ser minoritário e excluir ele da sociedade. Não é assim que funciona. O sócio minoritário, ele pode ser excluído se ele cometer uma falta grave. E como é que a gente sabe o que é falta grave? Aí a gente vai para os dois outros princípios. Eu falei para vocês que existem 4 princípios mais importantes do direito societário. Os 2 primeiros princípios nos ensinam que majoritário controla e minoritário tem proteção. E os 2 últimos princípios, que são o princípio da autonomia patrimonial e da preservação do interesse social, eles nos ajudam a ter um fio condutor do que o sócio pode e o que não pode fazer na sociedade. Então, o princípio da autonomia patrimonial significa que o patrimônio da empresa, ele é autônomo em relação ao patrimônio do sócio. É por isso que a gente não pode usar o dinheiro da nossa empresa da forma que a gente bem entender. Por que eu não posso tirar o dinheiro do caixa da minha empresa e comprar um BID? Por que eu não posso tirar o dinheiro da empresa e pagar a escola do meu filho que está atrasado? Por um motivo muito simples, porque a empresa, ela é uma pessoa jurídica que não se confunde com a pessoa física dos sócios. Então, se eu, sócia, eu sangro o caixa da minha empresa, o que vai acontecer no momento em que essa empresa precisar pagar os funcionários, por exemplo, no momento em que ela precisar pagar os impostos? Ela não vai ter dinheiro. Então, é justamente por esse motivo que o princípio da autonomia patrimonial nos exige, enquanto sócios, que nós respeitemos o patrimônio da empresa como um patrimônio autônomo em relação ao nosso. E o quarto princípio é o da preservação do interesse social. Todas as nossas decisões, enquanto sócios, devem preservar os interesses da sociedade e não os nossos interesses individuais. O fato de as pessoas não saberem de nada disso que a gente está conversando faz com que elas cometam muitos abusos dentro da sociedade. Outro dia eu atendi um cliente que ele disse que o sócio dele faz retiradas aleatórias do caixa. E ele, vendo que o sócio faz retiradas aleatórias, ele acaba fazendo também. Porque ele disse que se o sócio faz a retirada e ele não faz, acaba que só o sócio coloca dinheiro no bolso e ele não coloca. Eu falei, pessoal, mas vocês estão rasgando, vocês estão esmagando o princípio do interesse social. Então, não existe isso. O que acontece no dia de pagar as contas dos funcionários? Aí ele disse, Juliana, é exatamente isso que você imagina. Os funcionários estão tendo os salários atrasados porque nunca a gente tem fluxo de caixa para pagar funcionário. Não tem por quê? Porque eles estão fazendo uma administração amadora. Isso é falta grave. Os 2 estão cometendo falta grave. Então, vocês estão percebendo o que é uma falta grave cometida por um sócio? É aquela conduta que prejudica os interesses da própria sociedade. Eu só consigo entender o que é falta grave se eu tiver como fio condutor a ideia de que a empresa, ela é uma pessoa jurídica que tem as próprias obrigações. A empresa tem obrigações com o Estado, ela tem obrigações com o cliente, ela tem obrigações com os funcionários, ela tem obrigações para com os sócios. Então, todas as nossas decisões preservam os interesses da sociedade, não prejudicam os interesses da sociedade. Então, o sócio minoritário ele tem o direito de permanecer na sociedade, a não ser que ele cometa uma falta grave. E uma vez que ele cometa uma falta grave, que é algo que inclusive o majoritário também pode cometer, porque olha só, vamos pensar o seguinte: dentro de uma sociedade existe uma pirâmide de interesses, né? Aqui em cima estão os interesses da própria sociedade. Abaixo dos interesses da sociedade vêm os interesses dos sócios majoritários. Aí os sócios majoritários, eles determinam o rumo da sociedade e quem coloca a mão na massa é o administrador. Então, o administrador, ele age da cabeça dele, ele age por conta própria? Não. Ele age de acordo com a vontade dos majoritários. E os majoritários, por sua vez, respeitam os interesses da sociedade. Então, uma vez que as pessoas não entendam como esse jogo funciona e elas cometam falta grave, elas podem ser excluídas da sociedade. Tanto o majoritário quanto o minoritário pode ser excluído. A diferença é que o sócio minoritário, ele pode ser excluído extrajudicialmente. Essa
previsão está lá no artigo 1085 do Código Civil. Vocês sabem que a lei que rege as limitadas é o Código Civil, e o Código Civil fala lá no artigo 1085 que os sócios majoritários podem excluir os minoritários que cometam falta grave, desde que sejam respeitados alguns requisitos que nós vamos conversar agora. Então, o primeiro requisito, que está lá no 1085, o contrato social, ele precisa prever a exclusão por falta grave. É isso mesmo. Se você tem um contrato social genérico, que provavelmente o seu contador fez em 1910, é possível que ele não tenha essa previsão. Então, para a gente excluir um sócio, sem ter que recorrer ao judiciário, a gente precisa se certificar de que o nosso contrato social contém essa cláusula. Depois, a gente precisa respeitar um procedimento. Como é que funciona esse procedimento? Os sócios majoritários, eles precisam convocar uma reunião formal, na qual o sócio que vai ser excluído deve ser convocado para exercer o direito de defesa. É isso mesmo. Ninguém é surpreendido com uma exclusão. Até pode ser que haja uma surpresa. Quando a sociedade é composta por dois sócios e um deles é majoritário, ele até pode abrir mão da convocação da reunião, porque afinal de contas, essa reunião ela é convocada para que os sócios possam votar. Se é uma sociedade composta por dois sócios e um deles é majoritário, para que ele vai convocar reunião de sócios? Para votar o quê? Se é a decisão dele que vai prevalecer. Então, quando é uma sociedade formada por duas pessoas e uma delas é majoritária, pode até acontecer de um minoritário ser surpreendido, ele descobrir que ele foi excluído da sociedade. Mas quando a sociedade tem mais de dois sócios, isso não vai acontecer, porque o procedimento correto é que ele seja convocado para participar de uma reunião. E nessa reunião, que o único objetivo dessa reunião tem que ser deliberar pela exclusão dele. Ele vai comparecer, ele vai apresentar a defesa dele caso ele queira, e nessa reunião, os sócios majoritários vão aprovar a expulsão do sócio faltoso. Se o sócio faltoso conseguir se defender bem, né, pode até ser que ele consiga reverter, mas na maioria das vezes ele não vai reverter. Na maioria das vezes, essa reunião vai ser convocada apenas para validar essa exclusão. Então, nessa reunião, os sócios majoritários eles vão aprovar a exclusão do sócio faltoso e eles vão determinar a alteração do contrato social, reduzindo o capital social referente à participação do sócio excluído. Então, se o sócio excluído tem lá 20% de participação no capital social, esses 20% equivalem a 20 mil cotas. Então, o capital social vai ser reduzido, porque as cotas do sócio excluído vão ser liquidadas, a não ser que elas sejam compradas pela própria sociedade. A sociedade pode adquirir essas cotas, mas, como regra, essas cotas vão ser liquidadas, esse investimento volta para o sócio que foi excluído e o contrato social é alterado. A partir dessa reunião aqui, inicia-se o prazo de 90 dias para que o sócio excluído receba os seus haveres. E esses haveres, o que que são os haveres de um sócio dentro de uma sociedade? É a indenização que ele tem o direito de receber por ele ter participado da construção daquele patrimônio. Então, uma sociedade, ela se inicia com o compartilhamento de investimentos financeiros. Esses investimentos financeiros, eles compõem o capital social. O capital social da empresa é investido na atividade e essa atividade cresce, ela gera um patrimônio. Então, a gente investe ali na empresa 100 mil reais, mas a gente não quer tirar 100 mil reais, a gente quer tirar 1 milhão, a gente quer tirar 2 milhões. Ou seja, a gente investe, vai trabalhando, aquele patrimônio vai crescendo, e quando a gente sai da sociedade, a gente tem o direito de receber uma indenização correspondente à nossa participação no capital social. Então, a nossa indenização, ela não equivale ao investimento inicial que nós fizemos, ela equivale ao valor patrimonial que aquele investimento inicial gerou. E pode ser, inclusive, que a gente receba menos do que a gente investiu, se a empresa não der certo. Às vezes a empresa não dá certo. Poxa, eu investi 100 mil reais, mas a empresa nunca gerou lucro, a empresa só gerou dívida, a empresa não gerou patrimônio algum. Inclusive, para sair, eu ainda tenho que participar das perdas, porque a sociedade é compartilhamento de investimento e compartilhamento de prejuízo. Então, pode ser que o patrimônio líquido da empresa seja negativo, mas se o patrimônio líquido da empresa não for negativo, o sócio, mesmo que ele tenha cometido falta grave, ele tem o direito de ser indenizado, ele tem o direito de receber os haveres dele. Claro que se ele tiver causado um prejuízo financeiro, a empresa tiver sofrido uma perda patrimonial, ele até pode sofrer o desconto dessa perda que ele causou, mas ele não pode ser excluído da sociedade assim, me tiraram da sociedade, não me pagaram nada e abriram uma nova empresa no local. Isso não pode acontecer. Então, a primeira coisa que essa pessoa deve verificar, já que ela diz que tiraram ela da sociedade, é se o procedimento foi seguido. Se o procedimento não foi seguido, então a exclusão dela foi irregular.
Se uma nova empresa passou a funcionar no mesmo local, explorando a mesma atividade, com os mesmos ativos, o que que aconteceu aqui, galera? Aconteceu a sucessão empresarial. E ao que tudo indica, foi uma sucessão empresarial fraudulenta. Então, tem gente que acha assim: ah, a empresa está endividada, seja com sócio, seja com funcionário, seja com cliente. Aí tem gente que acha que é só mudar o CNPJ. A gente coloca ali o CNPJ no nome de outra pessoa e continua operando no mesmo local com os mesmos ativos, como se nada tivesse acontecido. Aí eu sempre falo lá no Instagram, a galera acha que a vida é um pudim, mas na realidade a vida não é um pudim, a vida é um formigueiro, né? A gente senta em cima do formigueiro, né, na vida. A gente não senta em cima do pudim. Então vejam, se a sociedade, se fosse simples assim, a gente simplesmente mudar o CNPJ e continuar explorando a mesma atividade no mesmo local, só que em nome de um laranja, ninguém ia pagar dívida nenhuma. Todas as vezes que a empresa estivesse endividada, eu simplesmente ia colocar no nome da minha mãe, no nome do meu pai, no nome do meu tio, eu ia continuar operando no mesmo local e quando chegasse lá o oficial de justiça para citar a empresa anterior, eu ia dizer: não, aqui não funciona essa empresa, aqui funciona outra empresa, é outro CNPJ. Então não funciona assim, queridos. Existe um Instituto da Sucessão Empresarial. Então, se existia uma empresa funcionando no lugar, naquele local, e hoje existe outra empresa explorando a mesma atividade, com os mesmos ativos, mesma carteira de clientes, mesmos equipamentos, mesmo tudo, então aconteceu a sucessão e a sucessão empresarial opera o quê? Uma transferência de responsabilidade. As responsabilidades que eram da empresa anterior podem recair sobre a nova empresa, em algumas circunstâncias, em algumas situações. Então, nesse caso aqui, se foi uma sucessão fraudulenta, a nossa heroína, a pessoa que nos mandou esse caso, ela pode ingressar com processo contra essa empresa, que para todos os efeitos sucedeu a sociedade que ela formou com esses sócios que provavelmente deram o golpe. Então, o que ela pode fazer agora? Ela tem que seguir alguns passos. Primeiro, a gente recomenda que ela recolha provas. Quais são as provas? Atas de reunião de sócios, porque, por exemplo, essa reunião aqui, pessoal, que gera a exclusão de um sócio, ela dá origem a uma ata. Toda reunião de sócios tem que gerar ata. Parem com essa loucura de fazer reunião de sócios no almoço, no cafezinho, não. Reunião de sócios é uma reunião pautada. Tem que ter ordem do dia. Quais são os assuntos que vão ser deliberados naquela reunião? Depois que acaba a reunião, a gente tem que gerar uma ata. Hoje, com a inteligência artificial, é muito fácil fazer isso. E quando é uma reunião que vai deliberar a exclusão de um sócio, a pauta é somente essa. Essa é uma reunião especial que vai ter como objetivo apenas deliberar a exclusão. Então, o sócio faltoso, ele tem que comparecer nessa reunião, porque se ele comparecendo ou não, a exclusão dele vai ser aprovada. Então, ele tem que comparecer, seja sozinho, seja acompanhado de um advogado, mas o fato é que ele precisa estar lá e ele precisa assinar a ata. Porque se é essa ata assinada que vai gerar para ele o subsídio que ele precisa para ir para a justiça buscar a nulidade dessa decisão, tá? Então é bobagem. Tem gente que contrata advogado, o advogado participa da reunião e depois diz que não vai assinar ata. Isso não faz sentido nenhum. Você participou da reunião, você precisa assinar ata, porque essa ata é a prova do abuso que aconteceu naquela reunião. Muito bem, então o que ela vai fazer? Ela vai recolher a ata, caso tenha ocorrido a reunião, porque eu desconfio que nem isso houve. Depois ela tem que pegar prova das alterações contratuais, tanto da empresa antiga quanto da nova empresa. É muito fácil descobrir que se os sócios antigos são titulares de um novo CNPJ. É só jogar lá o nome da nova empresa no Google, que você vai descobrir o CNPJ, e uma vez que você descobre o CNPJ, você vai pedir para a Junta Comercial do Estado, onde essa empresa tem sede, uma segunda via do contrato social. Aí você vai provar, olha, existem duas empresas funcionando no mesmo local. Eu saí da sociedade, não recebi nada, fui vítima de um golpe, fui vítima de uma fraude e estou movimentando o processo, estou movendo o processo contra as duas empresas. Depois que ela reunir essas provas, o que que a gente recomenda? Que ela notifique os sócios extrajudicialmente, cobrando os haveres dela e informando que a inércia deles em responder essa notificação vai levar a um processo judicial no qual os haveres vão ser cobrados na nova empresa e os sócios vão ser acusados de fraude societária. A gente sempre recorre a uma notificação extrajudicial. Galera, segura esse jump off the cat que vocês só vão encontrar aqui.
A gente nunca recorre ao judiciário para resolver um problema societário como primeira opção. O recurso ao judiciário é uma opção, mas não a primeira opção por vários motivos. Primeiro, porque provar fraude societária é difícil, você tem que provocar os seus sócios a trazerem uma justificativa. Segundo, porque são processos extremamente demorados. Terceiro, porque você nunca tem certeza de quanto você vai receber. Como é que a gente vai saber qual vai ser o valor dos seus haveres? Para a gente saber qual é o valor dos haveres de um sócio, o judiciário determina que seja feito um balanço de determinação. Aí é um perito do judiciário que vai analisar os documentos da empresa e vai dizer quanto essa empresa vale. Então, essa empresa ela pode ser bem avaliada, pode ser mal avaliada, a gente nunca tem certeza do resultado econômico desse processo. Então, a gente sempre começa com uma notificação. Uma boa notificação resolve muita coisa. Ela inicia muitas vezes um acordo. Se o advogado, se a outra parte estiver assessorada por um bom advogado, provavelmente esse advogado vai dizer: olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar por aqui, vamos fazer uma proposta, o que que ela aceita? Aqui ela está dizendo que ela dá a entender que ela aceitaria o retorno do investimento que ela fez, né? Então, aqui eu recomendo que ela reúna essas provas e que ela envie uma notificação a esses sócios. Se essa notificação não der resultado nenhum, aí sim ela vai iniciar uma ação de apuração de haveres. Se ela tiver sido excluída de fato da sociedade, ela não precisa entrar com a ação de dissolução, porque a sociedade já estará dissolvida em relação a ela. Então, ela entra com a ação de apuração de haveres. Agora, se a sociedade não tiver sido dissolvida formalmente, aí ela entra com uma ação de dissolução de sociedade com pedido de apuração de haveres. Porque o que que acontece? A ação de dissolução da sociedade, ela acontece em dois momentos. No primeiro momento, o juiz julga o mérito da dissolução. Ah, não, aqui estão presentes os requisitos da dissolução. E no segundo momento é que se investiga qual é o valor da empresa. No segundo momento processual é que acontece ali a perícia para dizer quanto vale a empresa e, consequentemente, calcular os haveres do sócio que foi excluído. Então, no caso dela, isso tudo precisa acontecer. Com base na minha experiência, é possível que esses sócios, nem estivessem totalmente de má fé. É porque as pessoas leigas, elas acreditam que fazer justiça com as próprias mãos é o caminho. Ah, tô brigando com o meu sócio, é muito simples, eu vou deixar essa empresa para lá, vou abrir uma empresa concorrente e vou seguir a vida. Por que que a gente não pode fazer isso? Você que assistiu esse vídeo até o momento, você já sabe que a gente não pode fazer isso por causa dos princípios do direito societário. Um dos principais princípios é justamente o princípio do interesse social. Então, os sócios, eles têm o dever de lealdade. Eles têm que agir com lealdade de modo a preservar os interesses da sociedade. Então, se eu abro uma empresa concorrente, eu estou agindo com lealdade? Eu estou preservando os interesses da sociedade? Não, eu estou causando prejuízo, eu estou lesando tanto a minha sociedade quanto os meus sócios. E todas as vezes que eu causar prejuízo a alguém, eu vou estar sujeita ao dever de indenizar. Então não adianta nada eu estar numa nova empresa, eu estar desenvolvendo uma nova atividade, se a qualquer momento eu fico com essa espada sobre a minha cabeça, eu posso ser processada e os nossos processos eles sempre vão acabar com perda patrimonial. No Brasil, a gente não vai sofrer punição física pelas nossas dívidas, a gente sofre perda patrimonial. Aí não adianta colocar a empresa em nome de laranja, não adianta nada disso, pessoal. Tudo isso se prova. São estratégias muito infantis, muito pueris de fazer as coisas. Então, existem formas mais interessantes de nós resolvermos problemas societários. E na maioria dos casos, o processo judicial ele é absolutamente desnecessário. Quando as pessoas elas estão de boa fé, quando elas entendem que fazer sociedade envolve elas numa teia de direitos, deveres, consequências, ações, elas vêm para um acordo e elas resolvem aquele problema ali pela inicial. Não deixa aquilo ali ganhar outras proporções. Então, se você se identificou com esse caso, não deixa de compartilhar. Pode fazer toda a diferença. Pode mudar o rumo da vida de uma pessoa. Um vídeo como esse, né? A empresa é a nossa vida. Eu brinco que dissolver empresa, dissolver sociedade, dissolver casamento são parecidos. Só que a dor de amor que a gente sente quando um casamento acaba vai passar. O ser humano maduro, né? O ser humano adulto de inteligência mediana, ele sabe que a dor de amor vai passar. Mas muitas vezes a dor de perder um investimento que foi fruto de toda a nossa vida, essa muitas vezes não passa, né? Tem gente que nunca consegue se recuperar de um revés financeiro. Então vale a pena a gente tratar a nossa sociedade, a nossa empresa com o carinho que ela merece. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Não deixa de me seguir lá nas redes sociais. Vou deixar aqui os contatos do nosso escritório na descrição do vídeo. E comenta, compartilha, manda aí o seu feedback. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.